Olá, amigos. Já chegou a primavera. Os dias estão a ficar mais longos, as temperaturas começaram a subir. Parece que podemos guardar os chapéus de chuva e a natureza renasce. A natureza e nós próprios, que passamos da hibernação. Sim, porque eu também me sinto assim uma espécie de urso que se fecha na toca durante o inverno. A luz é outra. O céu está mais azul e a gente mostra-se mais. Será a impressão minha ou até sorrimos um pouco mais? Bom, eu sou suspeito porque é esta a minha estação favorita por tudo o que tem de renascimento e talvez por isso eu escolhi o tema da nossa longa emissão mensal. Um dia de primavera. E hoje vamos passar o primeiro dia de primavera, refiro-me naturalmente ao primeiro dia de primavera aqui na RTP Memória, na aldeia da Roupa Branca. Vamos até à zona Saloia, vamos para o ar livre. Hoje certamente não vamos ter nem alergias nem coisa nenhuma, mas vamos recordar uma peça histórica do cinema português de 1938. E, portanto, para isso eu teria que ir procurar um comentador que fosse da época. O caso do Nunes Forte, que é de 1910 ou coisa assim. Olá, Nunes. Não, princípio do século mesmo. Mesmo no princípio do século. Ora bem, Olá, não é por noite. acaso que o Nunes Forte está aqui comigo e a razão é muito simples. Para já, porque é da região, assume orgulhosamente a condição de Saloio, e depois porque é uma pessoa de uma enorme memória relativamente aos valores das coisas portuguesas, e depois ainda porque nessa linha até já reconstruiu a própria aldeia da Roupa Branca há uns anos atrás, e eu tive a ocasião de lá ir ver uma iniciativa à Nunes Forte. Foi uma coisa muito bonita teres reconstituído a aldeia onde nasceu a nossa querida Beatriz Costa. Ora bem, a partir daí tens milhares de memórias que obviamente nós vamos sintetizar, tendo em linha de conta até o material que nos trouxeste. O teu conhecimento com a Beatriz Costa começou quando? Começou muito jovem. Eu sempre ouvi falar da Beatriz Costa porque a minha avó, que eu talvez venha a citar mais no decorrer da conversa também, chegou a tomar conta dela quando ela tinha mesitos, porque a mãe levava farinha para distribuir pela freguesia e a miúda ficava em casa da minha avó e ela tomava conta dela. Pois. A Beatriz saiu da região por volta dos 4 anos e eu só ouvia falar da Beatriz Costa. Mas era muito amigo da Hermínia Silva e a Beatriz chamava-lhe irmã. E um dia eu estava no solar da Hermínia e ela disse: olha lá, quero-te apresentar aqui um conterrâneo teu. O quê? Da Charneca? Não, é da Venda do Pinheiro. Ah, está bem, é Saloio como eu e tal. E, portanto, a partir daí ficou uma ligação muito interessante. Visitei depois muitas vezes no Hotel Tivoli, onde ela viveu mais de 40 anos e onde viria a falecer. No quarto 600, como toda a gente sabe. Portanto, aí é que foi o meu conhecimento e, portanto, partilhámos muitas coisas. Ela contou-me algumas que, na altura, por ser jovem demais, eu não liguei demasiado e, mais tarde, depois é que fui realmente estudando sobre o assunto. E há coisas muito engraçadas na vida da Beatriz Costa. Por exemplo, tu trouxeste-me também algumas fotografias, porque há que termos em linha de conta que esta coisa de termos grandes vedetas hoje em dia também já tem a sua história, porque há muitas vedetas de outros tempos que chegaram aos nossos dias e estão na nossa memória. Não quer dizer que estejam sempre. Está aqui uma fotografia dela no seu esplendor. É, em 1961, tinha vindo do Brasil, praticamente, aliás, quando chega a Lisboa e dá uma entrevista à RTP, diz: se é a primeira vez que me estão a ver, porque eu, de facto, só me conhecem do filme, eu vim agora do Brasil, etc. Portanto, é essa fotografia. Não vinha com a franja dela, Pois. e, portanto, ela regressa e tem uma revista que é o Ela Aí Está, uma revista onde conseguiu que a família dela, que vivia na Charneca, fosse vê-la. Ainda os seus familiares me contam. Ainda tem alguns familiares distantes, não é? Tem primos, e um primo que ela gostava muito, onde ela ia beber um cafezinho. Ela agora reformou-se, mas tinha lá um cafezinho, e ela ia lá beber o cafezinho. Ela era analfabeta. Ela era analfabeta e isso motivou algumas situações curiosas, porque a Beatriz sai aos 4 anos, vem para Lisboa, depois conhece um padrasto que é muito amigo dela, mas ela não tem a oportunidade de estudar. E então, mais tarde, ainda muito novinha, quando vai para o teatro, percebeu que necessitava ter mais cultura. E começa a frequentar... Ela entrou como girl, não é? Exatamente. Onde ela dizia que não tinha muito jeito, ia uma perna para um lado, outra perna para o outro, ao contrário das outras, etc. Ela conta isso. Tanto que ela foi ao Brasil ainda como girl, ou como corista, como então se dizia, e regressou já como atriz. No fundo, a Beatriz Costa
com o contacto e o seu desejo de saber, começa a frequentar a Brasileira do Chiado, onde estavam os grandes intelectuais da época, e é com eles que ela aprende e abre os olhos, portanto, para a vida e para a cultura. Empírico, foi-se cultivando de ouvido, não é? Exatamente. Por isso depois há aí uma história que falaremos cada Por mais exemplo, adiante. esta fotografia, ela está aqui com um grande amigo de sempre. Sempre, mais que amigo familiar, porque ela no fundo tornou-se, do Jorge Amado, tornou-se comadre, madrinha de uma filha do Jorge Amado. E, portanto, ela trouxe o Jorge Amado a Portugal, passou a ser um embaixador também de Portugal no Brasil, da região Saloia, que ela mostrou-lhe toda a região Saloia. Eu tive o prazer de entrevistar o Jorge Amado e a Zélia Gattai já na minha carreira e, portanto, é também um momento, enfim, daqueles que nos marcam por toda a vida, não é? Ô, Júlio, a propósito de todo esse conhecimento que ela teve, ganho por ela própria, ela ainda conheceu Mary Espírito Santo, uma senhora de alta sociedade, aliás o nome já indica qualquer coisa, que lhe ensinou boas maneiras, cultura, a despertou, e a certa altura ela quer tirar a carta porque já tinha comprado um automóvel, mas não tinha carta. Quer dizer, tinha todas as condições para comprar o automóvel. Vedeta conhecidíssima. E, de repente, os jornais começam a falar do assunto, é que ela não pode tirar a carta porque não tem habilitações literárias mínimas. Tinha que ser quarta classe, não é? Exatamente. E então o senhor Ministro da Educação de então, que eu não sei qual é o nome porque ela não cita numa entrevista que deu ao Assis Pacheco, mas isto está documentado, é o que eu vou contar, chamou-a ao Ministério da Educação e disse: Beatriz, temos que resolver isto porque a senhora é um nome grande do nosso teatro e não faz sentido que andem a falar que a senhora não tem a quarta classe, etc. Nós temos ali um professor primário, responde formalmente a 3 ou 4 perguntas e nós damos-lhe o diploma. Isso era o que faltava. Isso era uma fraude, isso era uma vigarice. Eu não quero. Só anos mais tarde é que ela tirou o diploma a sério. Isso faz lembrar alguma coisa? Não lhe deram equivalências. Não. Por contos e burros. Como ela já andava em cima dos burros. Isto não foi ao domingo, Júlio. Não foi ao domingo. Não foi. Portanto, a Beatriz Costa recusou algo que não era muito claro. Que era darem-lhe habilitações sem ela merecer. Não é? E gozavam com ela. Diziam: quem é que tem carro e anda a pé. E ela meteu de vista para gozar consigo própria, para brincar consigo própria. E, no entanto, ela não foi à escola, mas mandou fazer uma escola. Mandou fazer uma escola na Charneca, nunca se esqueceu da sua terra, e o primeiro dinheiro que ela ganhou, imagina que por volta dos anos 50, 40 e tal, ela mandou para Portugal cerca de 100 contos para fazer a escola, porque não queriam, diziam: na venda do Pinheiro não vale a pena fazer na Charneca. Mas as crianças não podem andar 2 km a pé, pelos pinhais, e não faz sentido, descalças, etc. Vou fazer. E então era um homem, o Túlio Pereira, que foi ciclista e ao mesmo tempo acordeonista, que ficou em Portugal a tomar conta desse dinheiro e a acompanhar as obras. E ela fez. Mas a escola foi recuperada mais tarde. Não, é que foi deitada abaixo, a população, muitos nem sabiam desta história, mas tinham pena, porque a escola onde tinham andado tinha ido abaixo, mas a família já nem passava no local. E então, na reestruturação do parque escolar, fizeram o Jardim de Infância Beatriz Costa, que estás neste momento a mostrar, que existe e que foi inaugurado em 2007. O nome foi uma sugestão tua. Foi, porque, entretanto, para recolmatar este problema, eu escrevi uma carta que a Comissão de Melhoramentos assinou e o Presidente aceitou e deu o nome Beatriz Costa, no local onde estava a escola que ela tinha mandado fazer. Tu trouxeste-nos aqui um espólio extraordinário. Ora bem, está aqui também uma outra coisa muito importante, que é a inauguração do Cineteatro Beatriz Costa na Malveira em 1934. O Nunes Forte está lá atrás, não se vê. Não se vê. É verdade que essa... E fui eu que tirei a fotografia. Mas é engraçado que está aí, por exemplo, uma irmã do Rui de Carvalho, que é a Maria Cristina, e outras pessoas, grandes artistas, que sabes que protagonizou o filme O Fado. Exatamente. A Luísa Durão, o Nascimento de Fernandes. Só que isso foi motivo de zanga, porque fizeram-lhe o teatro e mais tarde... o edifício ainda lá está, muita gente não se apercebe que aquilo foi um cine-teatro, mas desativaram-no e a Beatriz ficou muito zangada com a Malveira. Durante muito tempo não quis lá ir, depois um grupo de jovens foi falar com ela e tudo isso veio a passar, mas ela ficou muito triste com essa história de terem tirado o nome do teatro. Realmente, antes de conduzir automóvel, depois de ter as habilitações como deve ser... Para aí não era preciso carta. Ela não tinha carta, mas adorava andar em cima de burros. Não, aliás, não só adorava andar em cima de burros, porque ela tinha uma paixão de tal maneira que até era, por exemplo, madrinha da Marcha de Benfica, que tinha sempre um burro, porque era, digamos, a Marcha de Lisboa mais próxima da região Saloia. E quando faleceu, eu não vou dizer falecer, porque o poeta Couto Viana deixou um poema muito engraçado onde ele diz: quando partiu do nada para o tudo.
Portanto, quando ela partiu do nada para o tudo, a verdade é que a Beatriz tinha uma coleção de burrinhos em palha, em azulejo, em cartão, etc. E ela sempre gostou muito porque ela, tu tens até aí uma caixinha muito engraçada, se quiseres mostrar. Tenho, sim, senhor. Que foi a promoção que faziam de uma das maiores revistas que ela teve. Muito engraçada. Em 1934, o maior sucesso na revista Arreburro. Onde é que tu arranjaste isto? Isso foi feito a propósito da festa. Da festa que tu fizeste. Exatamente. Para a reconstituição da aldeia da Roupa Branca, mandaste também fazer estas peças. E essas peças, portanto, foram inspiradas na vida dela. E isso é muito engraçado, porque a Beatriz está com um burrinho. O burrinho chamava-se, a propósito de se chamar também jumento ou jerico, Manjerico. Pois. E o burro acho que tinha muita graça em cena porque a conhecia, ela tratava tão bem. Mas às vezes o burro também, há umas cenas em que o burro não saiu de cena ou não entrou em cena. Exatamente. E o burro era uma sensação muito grande. Ela terminava a rábula com uma canção e, inclusive, eu fui à procura da quadra, que não sei de cor, mas que é muito engraçado, que era assim: vem cá, meste a pôr, tu tens mais valor que muito senhor casmurro. E digo-te aqui, cá homens para aí, mais bestas que a ti, meu burro. E, portanto, isto era um sucesso enorme em que ela realmente fazia essa alusão. Isso depois é, no fundo, isto é já na inauguração do Auditório Beatriz Costa, em Mafra, em 93. Então era primeiro-ministro o atual Presidente da República, o professor Cavaco Silva, e foi lá inaugurar, o que lhe deu muita alegria, porque isso foi, no fundo, o culminar de tudo aquilo. E foi acabou... o reencontrar-se com uma coisa que era uma dor de alma. Uma dor de alma. Não é? E ela foi lá realmente... Ela era uma pessoa muito espontânea, porque independentemente de ter adquirido a cultura da vida, e os livros que ela escreveu eram mesmo escritos por ela. Isso ela pediu-me que eu fosse testemunha disto. Hão de dizer que os livros não foram feitos por mim, mas foram. Até tenho aqui uma frase do final que eu fui tirar ontem, do livro, do primeiro livro dela, que ela me leu. Ela leu duas coisas. Vida. Creio que o primeiro livro foi Sem Papas na Língua. Sem Papas na Língua. Sem Papas na Língua. Foi, exatamente. E ela disse, olha, que eu vou terminar numa homenagem à nossa terra. E a frase é muito curta, é esta: de todas as voltas ao mundo que fiz, e fiz 4, é a volta saloia que me enche os olhos de alegria e beleza. Foi uma felicidade ter nascido nesta região. Portanto, ela amou sempre aquela região de uma forma tão extraordinária que nunca se cansava, em Portugal, no Brasil, em todo lado, de referir esse amor. E ela era uma mulher muito otimista. Muito otimista, mas que, ou talvez por isso, criou as condições para o seu próprio funeral. Foi. Não é? Conta lá essa história. Porque isso é muito engraçado. Está aqui uma visita à campa que ela própria mandou preparar. Exatamente. O que se passou foi o seguinte: eu, depois de ter feito o documentário sobre a Hermínia Silva, de que já aqui falámos noutra oportunidade, ela ficou muito feliz e disse, então vais fazer o meu documentário também. Tivemos muitas reuniões com o Eduardo Damas, mas o que se passa é que quando eu apareço com a equipa e depois da RTP ter aprovado o contrato, ela não faz o documentário porque diz, olha, eu não sei quando morro, não estou a pensar na morte, mas eu tenho que tratar das coisinhas. E ninguém a demoveu. O Eduardo Damas, que era um grande amigo, zangou-se com ela e tudo por causa disso, porque ela disse, eu quero que vá um burro à frente, eu quero que toda a gente cante a canção da Aldeia da Roupa Branca, e mais, já falei com o canteiro, portanto, a pedra que lá está e a cabeceira, que é em pedra preta com uma flor desenhada e com uma fotografia que ela não foi escolher das mais bonitas e antigas, das mais recentes, que era para as pessoas terem bem quem é a memória da própria Beatriz. Disse, eu é que vou tratar destas coisas todas. E tratou, pagou tudo, preparou tudo. E agora a sobrinha, que é a Beatriz Dantas, só fez uma outra coisa, que foi colocar uma armação em ferro onde está uma roseira de Santa Teresinha natural. Isto porque tem a ver com uma história que ela queria que eu metesse um tal documentário que nunca cheguei a fazer. É que na Charneca há uma casa onde ela viveu a partir dos primeiros dias, mas ela tinha nascido numa outra casinha que já desapareceu e eu não cheguei a filmar. Nós visitámos a outra. Pois, exatamente. O que acontece é que ela disse, tens que lá ir filmar, porque no quarto onde eu nasci, nasceu uma roseira de Santa Teresinha, que é a minha favorita. Vai lá, as flores que eu mais gostei da vida foram nascer no meu quarto. E, portanto, por isso, isto tudo tem uma história. Junto da campa dela está, de facto, uma roseira de Santa Teresinha. Isto